mas precisa de experiências com o Senhor. Entre em providência para esse casamento, entre em providência para essas finanças, entre em providência, Senhor, ó Deus, com as emoções que estão abaladas, entre em providência, Senhor, para essa mente que está tão cansada e tão preocupada. Entre em providência, Senhor. Entre em providências, ó Pai, em nome de Jesus, porque mesmo no meio da tempestade, e nós não fomos feitos para ficar no meio de tempestade, passamos sim tempestades, mas a tempestade vem e vai, porque o Senhor segura em nossas mãos e atravessa conosco nessa tempestade, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu amo ouvir esse louvor quando fala quando fala Silmar, né? Silmar, me submergi a tua mão. Aí, quando ele fala, me traz à tona para respirar. Meu Deus, esqueci aqui a parte. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção. No meio da tempestade, ele precisa ser a nossa canção. No meio da tempestade, ele precisa ser a nossa canção e o meu louvor. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Ele é o nosso dono. Ele precisa ser o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa canção, seja o que você estiver passando, adore ao Senhor. Nós vamos ter o dia primeiro, o dia todo de adoração, vamos estar orando em horários específicos, em horários estratégicos, adoração, gratidão. Gratidão por quê? Por que nós vamos agradecer se ainda não chegou a vitória, se ainda não chegou a chave, se ainda não chegou a resposta? Mas é aí que está o segredo, é você adorar o Senhor, independente do que está acontecendo na sua vida. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor, Ele que faz todas as coisas, é Ele que trabalha a seu favor, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia, seja bem-vindos e bem-vindas, seja bem-vindo e bem-vinda, né, porque aqui também tem homens conosco, mas eu quero estar pedindo você nesse momento, se você puder e tiver com a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Mateus 14, versículo 28, vamos ler até o 33. Na realidade, até o 29, mas vamos ler até o 33. Ele está no meio dessa tempestade. Ele já está atravessando com você. Sabe o que me fez lembrar? De um sonho que eu tive, aonde nós estávamos dentro de um barco, mas não é agora esse é um submarino. E aí nós estávamos meio que, não estava lá no fundo, né, mas estava meio que por cima. E eu via o barulho de como se a gente tivesse, eu não sei, eu nunca entrei em submarino, não sei se lá tem cozinha lá dentro, não sei, não, nunca, aliás, agora falando aqui, eu falei, gente, eu poderia ter olhado isso, né, mas eu nunca tive curiosidade, mas hoje eu vou fazer isso.
E aí, mas neste sonho, ele tinha uma cozinha lá dentro, tinha como se fosse uma sala, e tinha uma mini cozinha, um lugar onde poderia comer ali, tudo. Eu imagino que deve ter também, né? Porque eles passam muito tempo lá, o submarino é bem no fundo, né? Da água. Mas depois eles levantam um pouquinho. Então era mais ou menos assim, por cima do mar, né? Meio que por cima. E ali, quando estava toda a minha família, lá dentro, eu estava olhando e eu fui lá para frente para ver mesmo onde fica a janela, né, bem de vidro, dá para ver tudo. E aí, quando eu me deparei, veio um vendaval tão grande, balançava para um lado e para o outro. Mas quando eu olho do lado, quem estava na direção, né? Eu só vi as mãos e as vestes talares, né? Aquela camisa grande, aquela roupa de judeu, né? Que judeu usa, branca. E eu vi que estava. E aí, quando eu olhei, vinha uma onda muito alta, muito alta. Eu só fiz misericórdia, Jesus. E eu falei assim, agora naufragou, né? Morremos. Mas sabe o que aconteceu, gente? É lindo demais. A gente vê o que Deus faz. Ele não foi por cima, não desceu, ele cortou a onda. Ele passou por dentro dela, atravessou no meio dela. Eu só vi, a única coisa, a única cena que eu vi, ele não foi para um lado, nem para o outro, nem abaixou, ele foi e cortou e atravessou. Ali eu acordei. Eu falei, Senhor, é isso que Deus faz conosco. Não precisa se preocupar. Eu assustei, mas ele não assustou. Ele ficou calmo, tranquilo. Então Jesus estava dizendo, filha, tempestades vêm, tempestades vai. Não se preocupe. Se você estiver nos meus pés, eu atravesso. Deixa eu comandar. Se você deixar eu comandar. É assim que eu faço. E é assim que Jesus está fazendo na sua vida. É assim que Jesus está fazendo na sua casa. Ele está atravessando as tempestades, mas nós não fomos feitos para ficar no meio da tempestade. Ele atravessa. E do outro lado, você vai cantar o hino da vitória. Amém? Então, sair do barco é uma decisão de fé. Hoje nós vamos falar numa outra perspectiva. Vamos estar lendo Mateus 28. Respondendo-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram. E os que estavam no barco fizeram o quê? O adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Mas nós vamos estar aqui, o sair do barco. Foi o único que saiu do barco, foi Pedro. Então, muitas vezes nós temos medo até de estar no meio da tempestade, ainda mais sair do barco, né? Depois de enfrentar o vento contrário, reconhecer Jesus no meio da tempestade, chega o momento mais decisivo da travessia. Pedro precisa decidir se permanecerá no barco. Pedro, ele precisava pensar, ou eu fico ou eu vou, porque ele falou assim, olha aqui, olha, no 28, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Se é o Senhor, manda-me ter contigo. Quantas vezes o Senhor está falando, vem? Vem, filha. Vem, filho. Eu vou atravessar. Eu vou te dar essa vitória.
E aí, Pedro, ele decide, né? Ele decide sair do barco, porque ele poderia ter ficado no barco. Ele precisava, ali tinha que ter uma decisão. Ou eu vou sair, ou eu vou andar pelas águas, encontrar com Jesus, ou eu vou ficar aqui dentro. Quantas vezes nós estamos desse jeito? Quantas vezes nós estamos como Pedro? Ou Senhor, é o Senhor mesmo? Eu posso ir? Mas aí pensa, será que eu vou? Mas Pedro decidiu sair. Sabe, todos os discípulos estavam vendo Jesus, todos os discípulos viram Jesus, todos os discípulos estavam ouvindo Jesus, estavam dentro daquele mesmo barco, estavam dentro daquele mesmo cenário, mas apenas um decidiu sair do barco. E o que está revelando isso aqui? Revela algo muito forte para a minha vida e para a sua vida. Nem todos os que estão perto de Jesus conseguem viver o sobrenatural. São poucos que às vezes conseguem, mas eu e você estamos escutando esta palavra para que nós possamos, em determinada situação, que Jesus falar com você, vem, deixa isso de lado, deixa isso para o passado, não remói mais, não traga aquilo passado para o seu presente, deixa isso de lado, vem filha, vem filho, eu quero que você venha caminhar comigo. Mas alguns não querem o sobrenatural. Mas quando Jesus fala, vem, não sai do barco, não sai do lugar, não sai do conforto. O sobrenatural pertence aos que respondem ao vem de Jesus. O sobrenatural pertence àqueles que o Senhor Jesus fala, vem, e você aceita o ir, o andar, o caminhar. E o barco, ele representa o lugar, muitas vezes, da segurança humana. Por quê? Porque o barco era um lugar conhecido. Os discípulos já conheciam cada cantinho daquele barco. Né? Era um lugar confortável. Era um lugar controlável. Por quê? Porque ali eles sabiam. Era um lugar previsível. O barco era um lugar, mesmo que o vento estava batendo, mas era um lugar controlável, pelo menos na visão deles. Né? E ali, mesmo com o vento, ainda existia alguma certa segurança dentro daquele barco. Mas Pedro, ele entendeu algo muito maior. Havia uma experiência maior fora do barco. Deus estava dizendo para ele, Jesus estava dizendo, vem filho. Assim é o Senhor mesmo, Jesus. Deixa eu ir ter contigo. Deixa eu caminhar, deixa eu encontrar contigo, deixa eu ir até aí. E hoje, sabe o que eu vejo hoje? Não só na minha vida, mas na vida de muitos, na vida, às vezes a gente quer permanecer no barco. Deus está falando, sai deste lugar, mas eu quero permanecer neste lugar confortável. O Senhor está falando, sai deste lugar espiritual vazio, desse lugar espiritual que você não está conseguindo entender no sentido de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque a sua vida está agitada. Deus fala, sai desse barulho, desse dia a dia que você fica. Vem para o meu secreto. Eu quero que você venha para um lugar onde eu vou falar contigo. E aí, o medo, né? Você fica com medo de sair do barco, sair dessa situação, sair dessa falta de perdão, sair dessas lembranças do passado, sair deste barco que te prende, sabe, das coisas que você não consegue muitas vezes nem entender, mas você está preso, talvez até acorrentado, medo de avançar. Às vezes você tem um apego a alguma coisa, às vezes tem uma insegurança. Quantas vezes nós já tivemos inseguranças? Todos nós já passamos por isso. Insegurança em alguma área. Mas Jesus fala assim, eu quero tirar você dessa caixinha. Eu quero tirar você deste lugar. Eu quero tirar você desses pensamentos
que não sou eu que estou controlando aí, não sou eu que estou colocando esses pensamentos diferentes. Porque os meus pensamentos traz paz, traz alegria, traz regozijo. Os meus pensamentos traz vitória. Os meus pensamentos transforma, porque os pensamentos do Senhor é muito mais alto. Eu é bem sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar um fim proveitoso, para te dar um fim abençoado. Eu é que sei, o Senhor está dizendo para mim e para você, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito. Eu é que sei, por mais que a gente acha que sabe, mas nós não sabemos. E aí nós ficamos na nossa zona de conforto, nós ficamos no conformismo, nós ficamos na zona de conforto emocional, na zona de conforto espiritual. Quantas pessoas têm 10, 15, 20, 30 anos e não conhecem ainda Jesus? Como deveria conhecer? Tem medo. Começa a entrar no rio de Deus, mas fica na margem. Começa a entrar no rio de Deus, fica só aqui, ó, no joelho. Não mergulha por completo. Eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. Quantas vezes pregadores pregavam e falavam, entra, mergulha no rio. Eu falava, como que eu vou mergulhar? Eu tenho medo. Eu tenho medo, eu não sei o que Jesus vai pedir de mim. Eu não sei o que ele vai fazer, qual é o pedido, qual é a direção dele. Olha bem, eu querendo ser maior do que Deus. O pensamento da gente muitas vezes quer ser maior. Ele não vai pedir nada que não te custe, algo que você possa entregar com amor, sabe? Porque o que você vai entregar para ele, ele vai te devolver muitas vezes mais. Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Nós não podemos estar na nossa zona de conforto. Há pessoas que muitas vezes querem ver milagres, ou viver milagres, querem crescer espiritualmente, querem viver promessas, mas não querem sair do lugar seguro. Não querem sair deste lugar. Não querem sair do barco. O sobrenatural começa onde o controle humano termina. Onde o controle humano está, não adianta, não tem sobrenatural. Sobrenatural é quando o controle humano... Hoje mesmo eu falei para uma filha amada aqui, ó, uma filha amada do Senhor, uma menina dos olhos de Deus. Eu falei, não adianta, você vai fazer o quê? Entrega o controle. Esse controle humano tem que terminar. Hoje, antes de começar aqui, na célula, eu estava aqui de joelho, orando, buscando ao Senhor, e aí eu falando com o Senhor, falei, Senhor, eu entrego essa situação, porque todos nós já passamos por isso, todos nós já vivemos em situações que você quer segurar, quer fazer com a sua própria mão, ou com as suas próprias mãos, e não adianta. Como eu estava orando por essa moça, né, a irmã dela, né, falando que ela está passando fazendo a quimioterapia, né, e os médicos estão elogiando ela, né, porque ela está conseguindo e tudo, só que agora, esses dias, eu acho que, não sei se foi ontem ou antes de ontem, ela raspou o cabelo, porque começa a cair o cabelo, né, e tudo mais. Aí ela falou assim, nossa, eu estou muito assim, porque ela está vencendo e tudo. E eu falei, não, eu pensei, falei assim, pai, mas é em ti que nós vencemos. É em ti. Por mais que eu malhei muito, porque malhou muito, fez isso, fez aquilo, mas é nele. É nele, não adianta você comer muito bem. Claro que a gente tem que ser real, tem que comer bem. Claro que nós temos que fazer nossas caminhadas, nossos exercícios. Isso é muito bom. Mas quantas pessoas não confiam no Senhor e acham que essas coisas que é o primeiro lugar?
lugar. Isso não pode ocupar o primeiro lugar. Quando Jesus está falando, vem, vem, eu vou te dar alívio, vem, eu vou te dar graça, vem que eu vou liberar poder, vem que eu vou liberar resposta, vem que eu tenho resposta, eu tenho chave, eu tenho tudo para te entregar. Porque fé não é apenas acreditar, é obedecer. Quando Jesus disse para Pedro, ele precisou de obedecer. Ele disse, vem. E Pedro foi. Jesus não entregou um plano para Pedro, tipo assim, ó, você vem e aí qualquer coisa você vai afundar. Não, ele só falou, vem. E ele teve que acreditar na palavra de Jesus. Jesus liberou uma palavra. E ali ele teve que acreditar. Em quem você tem acreditado? Em palavras de homens ou em palavras do Senhor Jesus? Da palavra de Jesus. Pedro não caminhou sobre as águas porque sabia nadar. Claro que eu creio que ele sabia nadar, mas eu estou dizendo no meio do mar. Eu estou falando de algo revolto. Pedro caminhou porque respondeu à voz de Jesus. No meio daquela tempestade, nem quem sabe, o melhor nadador não sabe nadar. Não sei se vocês viram uma reportagem há uns anos atrás que um barco afundou e eram pessoas que sabiam nadar e morreram. Mas estava no meio do mar, no meio da tempestade. O que eles iam fazer? Mas ali tinha Jesus, a diferença era Jesus. Sabe, a fé verdadeira não nasce na ausência de medo. Nasce na decisão de obedecer, apesar do medo. Quando Jesus disse, vem, eu estava lembrando da nossa mudança para cá. Teve um momento. Imagine você morar num lugar tantos anos e vir para um desconhecido. Um lugar desconhecido. Ah, pastora, mas vocês estão aí dentro, no mesmo, né, no mesmo país, não é tão difícil. É difícil, não é muito, não é pouco, não. Mas quando Jesus falou ao nosso coração para sair, sabe, de uma cidade e ir para uma outra, precisa ter fé. Precisa ter fé. E para o meu marido ainda, ele tem que ter a fé maior, né? Porque para uma pessoa que ele é bem assim, pé no chão, é mais difícil ainda. E quando ele falou, não volte, porque eu estou indo. Então, ele recebeu do Senhor. Agora, estamos ainda finalizando a tempestade. Ainda tem tempestade. Estamos finalizando, porque o vento ainda bate forte para um lado e para o outro. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos recuar. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu imagino que Pedro, no meio daquela situação, talvez ele tinha dúvidas, ele sentia insegurança, mas ele escolheu sair mesmo assim. E nós tivemos insegurança, nós tivemos um medinho lá no fundinho do coração, mas o Senhor falou, vai, vai. Tem que obedecer. Sabe, os outros discípulos acreditaram e viram que era Jesus. Mas só Pedro respondeu ao chamado. E você, qual o chamado que você responde para Jesus hoje? Nessa situação que você está vivendo, o que você fala para o Senhor hoje? O que você diz para Jesus hoje? Jesus, me ensina a te obedecer. Sabe, porque há uma diferença entre a gente admirar Jesus e obedecer Jesus. Às vezes a pessoa admira muito Jesus, mas ela não obedece à voz de comando. Ela não obedece. Se fala, vai direto, não, tem que virar. Se fala para virar, não, eu quero ir direto. Se fala, para um pouco, não quero parar, eu quero continuar. Sabe, muitas vezes nós somos desobedientes. Mas o Senhor te chama hoje para ser um homem e uma mulher obediente à voz do Senhor. Obediente à voz do Senhor.
Quem sai do barco precisa aprender a manter o foco em Jesus. Sabe, Mateus 14:30 fala assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Reparando, porém, na força do vento, Pedro teve medo. Começando a submergir, começando a afundar, ele gritou: Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Pedro começou bem, mas em determinado momento ele tirou o foco de Jesus. Ele focou no vento, ele focou na tempestade, ele focou no que estava na circunstância em volta dele, ele focou no que estava ao redor dele, ele observou a circunstância e começou a afundar. Então, eu quero dizer para você, mesmo saindo do barco, a gente tem que focar em Jesus. Qual é a palavra que Jesus liberou sobre a sua vida? Qual é os sonhos verdadeiramente proféticos que Deus entregou para você? E que depois houve, porque você sabe, quando Deus nos entrega um sonho profético ou uma palavra profética, precisa ter alinhamento e precisa ter várias vezes o Senhor falando sobre a mesma coisa, para você ter certeza. Qual é a palavra que o Senhor te entregou? Qual é a promessa que o Senhor te entregou? Se Ele entregou, foca no que Ele te entregou e continue caminhando. Pastora, mas eu não estou conseguindo enxergar nada. Você não tem que enxergar, é caminhar. Ele não pediu para você ir para a direita nem para a esquerda. Ele pediu para você continuar caminhando. Continue caminhando. O que nós podemos trazer esta palavra para as nossas vidas hoje? Muitas pessoas começam um processo de fé, começa cheio de esperança, começa cheio de coragem, de cheia de visão. Mas quando vem a circunstância, quando vem o vendaval, quando vem a tempestade, olha para os atrasos, olha para as dificuldades, olha para as opiniões dos outros. Ei, amada, para que olhar a opinião dos outros? Olha para aquilo que Deus te falou. Se Deus falou, Ele te garante. Se Jesus falou, vem, vai ao encontro dele. Ali, quando você não obedece, nós começamos a afundar emocionalmente. Deus, Ele quer que você o obedeça. Temos que obedecer. Pedro obedeceu, mas teve um momento que ele começou a afundar. E mesmo se você começar a sair um pouquinho, o Senhor vai falar, vai segurar na sua mão e falar, opa, não é por aí. Porque imediatamente Jesus pegou Pedro e não deixou ele afundar. A Bíblia fala imediatamente. Tem aqui, ó, na minha versão fala prontamente, na outra estava falando imediatamente. Então, prontamente, imediatamente, Jesus estendeu a mão e tomou e lhe disse, homem de pequena fé. Aquilo que domina o nosso foco começa a dominar as nossas emoções. Quando Pedro focou em Jesus, ele andou, ele caminhou. Quando ele focou no vento, na tempestade, ele afundou. E não é assim conosco. É assim. Olha, eu tenho uma promessa na minha vida. Eu tenho uma promessa para esse tempo. E quando eu vejo a circunstância, se eu olhar para um lado, para o outro, ou para trás um pouquinho, ou para frente, ou para cima, eu estou vendo ela. Mas o Senhor está falando, continue. Continue. Então, o vento está passando, mas nós temos que continuar. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma palavra. Você também está debaixo de uma palavra. O problema não é a existência do vento. O problema é quando o vento se torna maior do que a voz de Deus.
Ali vai entrando para dentro do seu coração. Se você deixar, você afunda. Pedro afundou, mas Pedro não foi abandonado. Imediatamente, Jesus segurou Pedro. Imediatamente, a Bíblia fala imediatamente, ele estendeu a mão. Essa palavra imediatamente é poderosa. Jesus não deixou assim, deixa ele afundar aí, depois eu vou lá e seguro ele. Não. A Bíblia, eu já vi alguns desenhos animados que Pedro vai afundando, aí Jesus vai ter que descer lá, pega Pedro, Pedro já estava fazendo assim. Não, não é assim. A Bíblia, quando fala imediatamente, ela não erra, ela não aumenta nem diminui. O Senhor Jesus, quando deixou aqui esta palavra, imediatamente, porque foi imediatamente, ele colocou a mão e puxou Pedro, e não deixou afundar. Você não vai afundar. Você não vai afundar. Fala aí na sua casa agora. Eu não vou afundar. Eu não vou submergir. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu tenho uma promessa sobre a minha família. Minha família não vai afundar. Nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos debaixo de uma promessa. Aleluia! Jesus não ficou observando Pedro. Jesus imediatamente segurou na mão de Pedro e levantou. Pedro não afundou, começou a afundar, porque ele não focou em Jesus. Não foi o erro de Jesus, foi o erro de Pedro. Ele tirou os olhos. Mas Jesus reagiu imediatamente. A minha família está debaixo de uma palavra profética. A minha família está debaixo de uma promessa. A minha vida está debaixo de uma palavra rema do Senhor. A minha família está debaixo desta palavra que foi escrita, e cada uma dessas promessas irá se cumprir sobre a minha casa, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, Jesus, ele não ficou observando, Jesus está te observando agora. Jesus está te vendo agora. Jesus está segurando você pelas mãos. Jesus está me segurando aqui pelas mãos. Jesus está segurando as nossas famílias, os nossos filhos. Jesus está segurando, porque você é um homem e uma mulher de fé, uma mulher, um homem e uma mulher que ora, que busca o Senhor. Nós amamos estar na presença do Senhor. Nós amamos buscar da fonte. Nós amamos beber dessa fonte que jorra vida. Nós amamos estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pode te criticar, pode levantar falso, pode levantar com inveja, pode levantar com calúnia. Você sabe quem você é. Você é amado e amada do Senhor. Sabe que eu vejo quando Jesus reagiu rapidamente, eu vejo, sabe, ou isto está revelando o coração de Jesus, que Jesus sustenta. Jesus, ele honra. Jesus, ele não rejeita. Jesus, ele automaticamente ali, ele segurou na mão de Pedro, ele segura em nossas mãos. Pastora, mas eu errei nessa decisão, ou eu tomei uma decisão errada. Jesus sabe, quando você coloca diante dele, ele sabe que você começou a afundar, que você tomou uma decisão que não era para tomar naquele momento, talvez lá atrás, e hoje você está vendo assim, oh, poxa vida, para que eu fui fazer isso? Mas se arrepende, porque ele está segurando, ele segura em suas mãos imediatamente.
Imediatamente. Pedro não afundou, mas olha, eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe o que afundou em Pedro? Foi o orgulho dele, foi a prepotência dele, porque na hora que ele começou a afundar, ele, opa, peraí, é Jesus. Não, talvez ele estava até se sentindo, né? Olha, eu estou andando sobre as águas. Eu estou andando sobre as águas. Nossa, eu tô, como diz, né? Se fosse hoje, alguém ia falar, né? Tô poderoso, tô poderosa. E às vezes costuma acontecer isso conosco. A gente começa a tombar um pouquinho, eu falo, não é tombar no pecado, não, gente, tombar em alguma situação assim que você sente que você estava naquela força, aí você sente, parece estar cansado. Aí Jesus fala assim, filho, sem mim você não é nada. Sem mim você não pode fazer nada. Há pessoas que têm medo, às vezes, de tentar agradar o coração de Deus, de tentar andar nos caminhos de Deus, de tentar mergulhar no rio de Deus, sabe? E pensa assim, de tentar falar do amor de Deus para sua família, ou para um amigo, ou no seu trabalho, e pensa assim, se eu falhar, se criticar, não importa. Jesus está com você. Jesus está nessa situação. Eu vou tentar resolver essas finanças. Eu vou tentar negociar, eu vou tentar fazer isso. Eu vou ver o que eu faço, vou ver que porta que o Senhor vai abrir. Eu preciso melhorar isso. Ei, o Senhor está com você. Meu casamento. Eu vou tentar, não vou. Não, eu deixo isso para lá, mas eu queria tentar. Vai, porque o Senhor está com você. Mas eu estou numa crise existencial. O que eu faço? Abre o coração para Jesus. Ele segura em suas mãos. Eu estou dependendo muito dessa situação que está acontecendo. Eu estou magoada, eu estou triste, eu estou angustiada. Ei, abre o coração para Jesus. Ele não vai te deixar do jeito que você está. Você não vai afundar. Quando nós abrimos o coração para Jesus, nós não afundamos. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. A coisa mais gostosa é viver inteiramente, por inteiro na presença dele. É viver sabendo que ele está no controle de todas as coisas. Porque o maior milagre não era andar sobre as águas. Às vezes a gente acha que é o maior milagre. Não. Muitos pensam que o centro dessa história aqui, de Pedro, né, andando nas águas. Sim, é um milagre, é lindo, mas o maior objetivo dessa travessia era do outro lado. Porque ele tinha que chegar do outro lado. Jesus tinha que chegar do outro lado. E aí, Mateus 14:33 diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente tu és filho de Deus. A tempestade revelou quem era Jesus. E muitas vezes nós estamos passando por uma tempestade e o Senhor precisa, nós temos que deixar Jesus revelar quem ele é para nós. Por quê? Porque quando ele cura, quando ele reconstrói esse casamento, quando ele entra nessas finanças, quando ele entra nessa tempestade emocional e cura, quando ele faz, você vai olhar e vai falar verdadeiramente. O Deus que eu sirvo é verdadeiro. O Deus que eu sirvo é poderoso. O Deus que eu sirvo, ele vai além, sabe? Ele faz além das minhas expectativas. Quem já viveu? Pode colocar aí, você pode colocar quem já viveu esse sobrenatural. Eu já vivi várias vezes. Eu já passei por várias tempestades, mas eu já vivi sobrenatural. Eu já vivi, sabe? Você olha assim e fala assim, se não for o Senhor, não tem jeito. Se não for o Senhor nessa situação, não tem como continuar. É só o Senhor nessa situação. Sabe, já passei por situações de emergência no sentido de cura, já passei pelo vale da sombra da morte, já passei por situações financeiras que é só o Senhor, já
as coisas, sabe, crise existencial, emocional, porque, gente, é caminhando com Jesus que você vai conhecendo quem Ele é não desistir. E eu falava para o Senhor assim, Senhor, pode acontecer o que acontecer, eu te amo. Se o Senhor me entregar agora, eu te amo. Se o Senhor me entregar depois, essa resposta, eu continuo te amando e eu não quero nem saber. Quantas vezes eu fui para a igreja com lágrimas nos olhos, por alguma situação, mas deixar de ir para a casa do Senhor, deixar de receber, de maneira nenhuma. Quantas vezes abre a palavra e as lágrimas estão ali escorrendo, e você, sabe, porque não é só, nós também temos lágrimas nos olhos quando você começa a ler a palavra do Senhor, e ali você vai vendo cura, você vai vendo que Jesus fez, você vai vendo que Deus, Jesus, Ele está desde o começo, no meio, no fim, Ele se revela, e você chora também, mas também, às vezes, há choro que você está passando tempestades, mas ele se revela no meio dessa tempestade. O processo ali tinha um propósito espiritual, era gerar revelação. Quem sabe o que você está passando é para gerar revelação de Jesus, sabe, ele revelar verdadeiramente, como Jó falou, antes eu ouvia falar, mas agora eu te conheço. Antes eu ouvia, antes parece que o Senhor, sabe, eu te amo e tudo, mas está longe ainda. Mas agora, Senhor, eu te conheço. Agora eu sei quem tu és mesmo. Gente, a caminhada com Jesus é isto. É nós conhecermos o Senhor dia após dia. Por mais que você fale assim, nossa, eu conheço, eu já sei, ainda tem mais para conhecer. Ainda tem mais para conhecer, sabe? Ainda tem mais para a gente mergulhar neste rio e conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor Jesus. Nós temos que conhecer o Senhor Jesus no nível mais profundo. Mais profundo. Mais profundo. Conta-se um exemplo, vou dar um exemplo aqui real, né? Um testemunho de um americano, eu não sei se ele é americano, mas o nome dele é Corin, e ele viveu a vida inteira, quer dizer, viveu durante uma Segunda Guerra Mundial. E ela e a sua família esconderam vários judeus para salvá-los do narcisistas, né? E por causa disso, eles foram presos, enviados para um campo de concentração, sofreram profundamente, perderam a família, passou por dores intensas, e humanamente, se for olhar, ela tinha todos os motivos para desistir da sua fé. Mas em vez disso, em vez de abandonar o Senhor, ela decidiu confiar, mesmo sem entender. E depois daquela guerra, ela viajou pelo mundo pregando sobre o perdão, pregando sobre fé, pregando sobre confiança em Deus. Confiança, sabe, mesmo no meio do sofrimento. E ela dizia uma frase marcante: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Sabe o que eu vejo nesse testemunho desta mulher? Ela saiu do barco, da lógica humana, e escolheu permanecer em fé. Ela poderia viver presa, ela poderia viver no medo, ela poderia viver na dor, ela poderia viver no trauma. Tem pessoas que estão no trauma, e o Senhor quer te chamar para
fora. O Senhor está dizendo, sai desse barco, desse trauma que ficou há mais de 20, 30 anos lá atrás. E você continua nesse mesmo lugar. E o Senhor está dizendo para você, sai para fora. Eu quero te trazer o sobrenatural para a sua vida. E esta mulher impactou milhões de pessoas. Você pode impactar milhões de pessoas. O Senhor está dizendo, sai para fora. Talvez Deus está chamando você para um novo nível espiritual. Para algo mais importante, uma decisão importante. Talvez o Senhor está chamando você hoje para dar um passo de obediência. Talvez o Senhor está chamando você hoje para uma mudança, uma entrega profunda, sabe? E às vezes o medo está dizendo para você, né? Permaneça no barco. E o Senhor está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, vem, 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 porque eu quero entregar para você a vitória, o sobrenatural, a resposta, as promessas, as chaves. Aí eu quero entregar para você o que você nunca teve antes. Eu quero te entregar. Nós falamos da primeira, na primeira série, né, dessa mensagem sobre obediência, né, nos coloca em processo. Depois, semana passada, foi o processo, revela, né, quem é Jesus. E hoje o Senhor está falando conosco. A fé te leva a viver o sobrenatural. Olha, coloca a mão aí na sua cabeça, Senhor. Eu preciso de mais fé, Senhor. Eu preciso de mais fé, Jesus. Fé em ti, Senhor. Em nome de Jesus, aumenta minha fé. Aumenta minha fé. Aumenta minha fé, Senhor. Eu preciso sair desse barco. Quem nunca sai do barco, nunca vive o sobrenatural. Quem nunca sai do barco, não consegue viver o sobrenatural. O sobrenatural. O Senhor está dizendo para você, é o sobrenatural que Ele quer que você viva. É o sobrenatural que Ele quer que você viva. Sai desse barco, entra, sabe? Entra na palavra que o Senhor te entregou. Entra nesta palavra profética, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, não se preocupe, você não vai afundar. No meio desse vendaval, você não vai afundar, porque a minha mão está segurando a sua mão. Eu estou vendo Jesus segurando na sua mão. Eu estou vendo Jesus guiando os seus passos. Eu estou vendo Jesus guiando os seus passos. Aleluia! Ele está guiando os seus passos. Não se preocupe, minha amada, não se preocupe. Ele está guiando os seus passos. Ele está guiando a sua vida. Não se preocupe. Ele cuida de você. Ele cuida de você. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente, você levanta a sua mão, a sua voz, e diga ao Senhor, verdadeiramente tu és filho de Deus. Verdadeiramente tu és filho de Deus. Aleluia! Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso El Shaddai, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa resposta, Ele é o nosso Pai, Ele é a nossa alegria, é nele é que nós podemos, somente podemos colocar a nossa confiança, o nosso coração, a nossa, o nosso caminho, o nosso caminhar, a nossa jornada, é nele, coloca nele, coloca tudo diante dele, esquece daquilo que você sabe fazer, porque ele vai te ensinar você a fazer tudo novo, de novo, ele vai ensinar você a andar em caminhos verdejantes, você não vai tropeçar, você não vai desistir, você vai caminhar nessa caminhada, você vai ser curada, vai ser liberta, a sua casa vai ser livre, ele tem o melhor para a sua vida. Não desista. Não desista.
Como a minha avó falava, se aprume, se aprume, levanta, levanta, guerreira. Levanta em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele está te enxergando, Ele está te enxergando, Ele está te vendo, Ele está com os olhos como chama de fogo, Ele sabe o teu nome, Ele sabe aonde você mora, Ele sabe quando você deita aí na sua cama, no seu travesseiro, e que você, às vezes, não consegue nem levantar, muitas vezes, naquele momento, naqueles dias, mais angústia, angustiante, você chora, mas Ele está recolhendo as suas lágrimas. E Ele está dizendo para você, vem filha, vem filho. Eu quero trazer o sobrenatural. Pedro foi o único que teve essa experiência. E você vai ter essa experiência. Eu vou ter essa experiência. Nós já estamos tendo várias experiências, mas ainda existe mais experiência com Ele. Quanto mais você pede, quanto mais você avança, quanto mais você tem um chamado, quanto mais o Senhor te chama para você mergulhar, você precisa ter experiência e não ter medo quando Ele falar com você. Faça, filha, você faz, você obedece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra. Que antes, ó Deus, de entregar ela, o Senhor falou ao meu coração primeiro. O Senhor falou ao meu coração, Pai. Ah, Senhor, verdadeiramente, Senhor. Verdadeiramente és filho de Deus, verdadeiramente o Senhor faz, Pai, infinitamente mais, verdadeiramente, Pai, o Senhor cura, verdadeiramente, Pai, o Senhor nos alimenta, verdadeiramente, Pai, o Senhor, Pai, nos tira deste lugar, Senhor, deste lugar, Pai, que muitas vezes nós ficamos acomodados. Verdadeiramente, o Senhor tem o sobrenatural para cada um de nós. O Senhor segura em nossas mãos, ó Pai. Verdadeiramente, o Senhor quer fazer de novo, limpar, restaurar, purificar. Pai, nós não podemos viver na zona de conforto, mas nós precisamos, Senhor, dizer sim para o Senhor. Pai, e com o coração aberto, com o coração, Pai, alegre. Pai, nós queremos te adorar, porque os discípulos te adoraram, os discípulos te adoraram. Ah, Senhor amado, eles te adoraram. Senhor, os que estavam naquele barco te adoraram. Senhor, nós precisamos saber te adorar, mesmo no meio, mesmo quase terminando, mesmo no começo, no meio ou no fim. Nós precisamos aprender a te adorar. Não murmurar, chega de murmuração, chega de reclamação, é tempo de adorar o Senhor, é tempo de adorar o Senhor, é tempo de adorar o Senhor. Quem poderia abrir o seu microfone e começar a adorar o Senhor agora? Adore ao Senhor comigo, Glória a Deus, o seja Senhor o nome está do Senhor. ativando, está nos Engrandecido seja o teu ativando. nome, papai. Abre o Além seu da honra e microfone e glória, começa nós a adorar o rendemos a Senhor. ti. Começa a adorar o Só o Senhor. Senhor é Nem que Deus. seja Não há baixinho. um Deus como o Senhor. Não há outro Deus além do Senhor. Teu nome, Jesus, nós Magnífico, eterno, poderoso, grandioso, Aleluia. maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Aleluia, Jesus. Príncipe da paz, Adore ao resplandecente estrela Senhor. da manhã, Adore ao rosa de Senhor. Saron. Adore Te ao amamos, te Senhor. adoramos, te veneramos. Oh, aleluia! Glórias ao Adore ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhor. Exércitos. toda glória. Glórias ao Te que era, ao adoramos, te que é e ao adoramos. que há Santo, de santo, vir. santo, Nós te santo, rendemos santo, honra, santo. Oh, Jesus, nós te como tu rendemos és santo, como glória, tu és nós te santo, rendemos santo, santo, louvor, santo, Oh, nós te santo, rendemos santo, a santo, adoração santo. nesta Estamos aqui noite. na tua presença, Hosana nas porque alturas, nós aleluia. aleluia. Adore ao Louvado Senhor. seja Deus, Começa a falar bendito palavras de seja o nome
nome do louvores, Senhor. começa a falar Engrandecido seja para todo sempre, papai. Reconhecemos a tua bondade. Adore. Reconhecemos